Olá, eu sou Marcelo Lico e esse é mais um episódio do programa Protagonistas, que é dedicado para os jovens que estão iniciando na carreira profissional de finanças e contabilidade. Hoje o nosso programa traz um profissional com muita experiência na área contábil e também na área de gestão, que atua tanto como empresário contábil e também como um empreendedor na área de educação financeira. O nosso convidado de hoje é o Reinaldo Domingos. Reinaldo. Grande mestre. Obrigado. Marcelo, obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceito nosso convite. Esse programa, não sei se você já sabe, mas é um programa que o objetivo dele é incentivar, orientar e também dar dicas importantes para os jovens que estão iniciando na profissão de finanças, contabilidade e por aí. Então, hoje a ideia é escutar você um pouquinho, entender como é que você chegou até aqui, no meio empresarial, uma liderança no setor contábil e também na questão de educação financeira. Vamos falar um pouquinho dessa transição aí, como é que sai da contabilidade para a educação financeira, como é que se torna um PhD no assunto e também um escritor aí dos mais reconhecidos nessa matéria. Bom, para a gente começar, Reinaldo, fala um pouquinho do seu currículo aqui, Então, contador, bacharel, em contabilidade, pós-graduado em análise de sistemas pela FECAP, PhD em educação financeira, escritor, responsável pela concepção dos primeiros cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação financeira do nosso país, fundador do Grupo Confirp, uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil, e fundador do Grupo Desop, que agrega diversas atividades relativas à educação financeira, tais como cursos, editora, franquias e por aí afora. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo certo. E aí, cara, de onde você veio, Eu sei de uma história aqui que falaram que você veio de Casa Branca e que você foi camelô. É isso? Assistente camelô? Não, foi auxiliar. Camelô foi o Silvio Santos. Ah, você foi auxiliar camelô. Conta pra nós, como é que foi isso aí? Na verdade, tudo nasceu... Primeiro, quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. O Marcelo é um grande idealizador e o protagonista aqui está a vento em polpa, aqui crescendo, se desenvolvendo. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Mais um empreendimento na sua vida. Sei que isso é algo muito pessoalizado da sua pessoa, Eu fico orgulhoso, de ter um dia conhecido você numa situação diferente, Crianças que... Era quase uma criança, tá, gente? O protagonista que está aqui, que está na sua frente, ele pediu para falar de mim, eu vou falar dele. Porque eu, lá atrás, com o Marcelo Lico, eu me lembro, eu era contador, uma empresa contábil, que é a Confirp. Antes disso, tinha lá um outro sócio, mas a Confirp foi quando eu constituí. E ela trabalhou com essa empresa. Pode falar o nome da empresa, Antiga, Pode. Pode falar? Pode, claro. Pode falar. Bom, essa é uma empresa de copiadora, Triunfo. E o Marcelo... Triunfo Copiadora. E o Marcelo trabalhava lá, estava começando a sua carreira. É isso? Estava começando. Isso foi em 86, Reinaldo? 86, gente. Você percebe que esse é um time já com mais de 50 anos de idade. Você tem 50 já? 5. Nossa, Marcelo, você passou a idade para você? Para mim, nem tanto. Eu tenho 63. Então, estamos aí, E o Marcelo veio naquela linha de conhecer e tudo mais e se tornou esse gigante do universo da contabilidade, da auditoria e um grande gestor, um grande empreendedor. Tenho orgulho, viu, Marcelo, de estar aqui com você. Obrigado. Nesse movimento que você está fazendo, de levar a informação para os jovens. Jovens, vocês precisam, vocês estão aqui, vou cair para mim aqui. Jovem, você só tem 2 caminhos. Estar sucesso ou não estar sucesso. Ser vitorioso ou não. Então, o caminho é por aí. E acho que bem isso, O protagonista aqui é a gente levar o maior número de informações para que ele possa fazer decisões assertivas, Porque errar é muito fácil hoje, principalmente no mundo digital. Então, errar e se acomodar. Principalmente, se acomodar fica mais complicado ainda. Então, eu venho lá do interior de São Paulo, agora respondendo realmente a sua pergunta.
Casabranca, a 236 quilômetros da capital de São Paulo, uma cidade com 20 mil habitantes. Quando lá estava, hoje tem 30 mil habitantes. Bom, cresceu 50%. Mais do que São Paulo. São Paulo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 81, tinha 8 milhões e meio, agora São Paulo está com 11 milhões e meio. E não cresceu 50%, mas Casabranca cresceu mais do que São Paulo. Porém, lógico, na proporção bem inferior. Eu tinha meu pai ferroviário, Aparecido Domingos, Maria Dirce, a mãe. Meu pai faleceu há poucos meses atrás, com 90 anos, ferroviário. Minha mãe está lá firme no propósito, né, com 87 anos. E eu tinha um sonho. Eu sempre falo que a gente precisa ficar muito atento do que a gente está fazendo com a nossa história, né? E tudo começou lá atrás. Com 7 anos eu já tive vontade de ter, ou ir no cinema. Meu pai não tinha dinheiro para me mandar, ou para eu pagar para eu ir no cinema. Comecei a fazer pipas e vendi. Com 7 anos eu já estava empreendendo, vendendo pipa para meus amigos, pegava o dinheiro e ia no cinema. Pagava tudo para meus amigos também. Mas, efetivamente, com 12 anos de idade, eu tive um sonho, tinha um sonho de ter uma bicicleta. Todo mundo tinha bicicleta e o meu pai não podia me dar uma bicicleta. Foi quando eu comecei esse start. Falei, bom, o que eu preciso ter, né, para eu ter uma bicicleta? Eu preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei e fui buscar, estudava na escola pública na parte da manhã e a parte da tarde eu falei, vou buscar alguma coisa para fazer. Podia ser engraxate, podia ser ajudante e tal. E fui e me tornei lá um auxiliar de camelô para vender coisas na praça de Casabranca. E quando eu fiz isso, foi quando eu tive um sonho. Meu sonho era a bicicleta, então eu tinha um motivo para fazer com que eu ganhasse dinheiro, que o dinheiro tivesse um sentido na minha vida. Em 10 meses eu conquistei meu primeiro sonho, que foi ter a bicicleta. Ali começou o meu mundo empreendedor. Falei, nossa, eu posso conquistar o mundo. Passado de 13 anos até 20 anos, 7 anos, eu fiz técnico em contabilidade. Faltou aí o técnico em contabilidade no interior de São Paulo. Uhum. Fui para São Paulo com 20 anos de idade, em 81. Então, aí você fez até os 20 anos, você ficou em Casabranca. Fiquei em Casabranca. Aí você já trabalhava lá com contabilidade? Alguma coisa assim? Não, eu trabalhava na loja, uma loja de... Eu era gerente de uma loja de eletrodomésticos. Tá, então nada a ver com contabilidade ainda. Não, Aí você estudei veio para São Paulo em contabilidade. 81 com 20 anos. Em 81, com 20 anos de idade, e vim para morar... Foi muito legal essa parte, e aí o jovem pode ser que seja muito importante para você. Nesse período de 12, 13 anos até 20, eu busquei um sonho que não era tangível, que é um sonho de ir para a cidade grande. Eu queria estudar. Casabranca não tinha universidade, não tem até hoje. Então, assim, eu falei, eu quero estudar, quero ir para uma universidade, fiz o técnico de contabilidade, vou fazer o bacharel em ciências contábeis, só que fui para São Paulo, escolhi São Paulo. Certo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha 7 anos de sustentabilidade para ficar em São Paulo, sem necessidade de trabalhar. Ou seja, eu estava sustentável com 20 anos de idade para 7 anos para ficar em São Paulo, morando num apartamento até se eu quisesse e tal, e estudando, pagando meus estudos, sem precisar trabalhar. O que eu fiz? Eu fui trabalhar, logicamente, como auxiliar de contabilidade. Aí sim, eu vim para Trancham, uma empresa de transformadores na Santa Efigênia de São Paulo. E eu não optei por um apartamento, eu optei para estar dentro de uma pensão com mais 3 caras. Lá na Moca. Lá na Moca. Você Lembro. sabe bem disso. Rua da Moca, 2629. Você lembra porque você passava lá para a gente ir jogar? Futebol. Futebol. Sábado de manhã. Sábado de manhã. E passava na padaria, lembra disso? Ia comer pão com manteiga. Pão com manteiga na chapa. Isso. É verdade. E depois disso, logicamente, eu busquei esse universo. Entrei na Universidade de São Judas, na época, era faculdade, nem era universidade. E depois disso, entrei no mundo contábil, bacharel em ciências contábeis. Mas você, antes de você empreender, você trabalhou no Grupo Itaú, não foi isso? Então, vamos lá. Comecei na Trancham, fui para o Comindi, Banco Comércio e Indústria, que era em Alphaville, centro administrativo do Comindi. Na área contábil também, o estudo era lá um assistente, um analista de estudos contábeis do Comindi, financeira Comindi. O Comindi veio a ter a liquidação extrajudicial em 85. Então, eu fiquei 81, 2 ali na Trancham, 82 até 85 lá no Comindi. Depois que eu fui 6 últimos meses
Depois que o Comind, eu saí no dia que foi liquidado o Comind, fui para o Itaú, no Departamento de Estudos Contábeis do Itaú. Fiquei 6 meses no Itaú. 85. 85 e 86. Até junho de 86 eu fiquei no Itaú, no Departamento de Estudos Contábeis do Itaú. Aí sim, foi quando eu comecei a falar assim, e nesse inteirinho eu trabalhava sábado, domingo e feriados, como freela, que se fala hoje que é freela, mas era bico mesmo. Uhum. Ou seja, eu fazia trabalho sábado, domingo e feriado para o doutor Monteiro, que tinha uma empresa contábil. Então eu aprendi muito. Trabalhei naquela marquise do Ibirapuera, sabe? Aquele restaurante. Eu fazia contabilidade, parte fiscal, parte trabalhista, parte tudo. Então, assim, eu aprendi muito na contabilidade fazendo final de semana e madrugadas e noites. Isso me deu muita força. E aí eu lembro bem, naquela época, que você tem um Chevette vermelho, não é isso? Um Chevetinho? Era um Chevette. Um Chevetinho. E de repente eu lembro que na Triunfo, que você citou, que é a empresa que a gente se conheceu lá, que eu trabalhava já há algum tempo, sim, você do nada apareceu lá porque você se auto-intitulou como novo contador da empresa. Na verdade, você tinha comprado parte do escritório de uma outra pessoa. Tinha comprado metade e depois de um com ano o comprei Chevette. o resto. Mas peraí, Foi legal. você não tirou o dinheiro da poupança, né? Você pagou com o Chevette. E continuou com o Chevette. Porque você comprou metade do escritório e continuou usando isso, né? Isso aí. Depois de um ano eu voltei com o Chevette na minha mão novamente e comprei o resto do sócio. E eu lembro que você apareceu do nada da empresa, eu falei, pô, quem é esse cara, né? E eu trabalhava na área financeira e a gente começou a ter contato ali, né? Foi. E, na verdade, a nossa amizade, ela começou ali porque, além da empatia, lógico, mas eu estava montando naquela época um time de futebol na Triunfo. E não tinha jogador, né? Você jogava bola, eu brincava que jogava bola, óbvio, né? Nunca fui jogador. Eu jogava muito bem, eu não jogava bola só, eu jogava muito bem. Eu fui até a 2ª divisão de profissionais no interior de São Paulo, Marcelo. Jogava bem, por isso que eu era craque. Eu sei, era mesmo, né? O problema é que a gente conseguiu o pior naquela empresa, que o mais difícil foi conseguir a verba, né, de patrocínio, a gente conseguiu comprar tudo, quase não tinha jogador, mas enfim, é outra história. Vamos falar do Chevette vermelho. Então você, na época, você saiu do Itaú e começou a empreender, dando como compra na aquisição do que seria a Confirp depois, 50%. É isso. Meia dúzia lá de clientes, e eu me lembro até hoje que eu tinha condições de comprar essa parte dos clientes à vista. Eu falei, não, vou te dar meio Chevette e um plano de expansão. Um plano de expansão. Plano de expansão da Telesp. Antigamente era assim, um plano de expansão. Era um belo ativo. Era um belo ativo. Então eu fiz isso mais meio Chevette. E, logicamente, assumi uma empresa contábil. Não era empresa, era um escritório autônomo. Escritório, uma portinha. Do Pedro lá, o antigo Pedro. Eu sou testemunha da história. Você é muito testemunha. Muito. E, logicamente, em um ano, logicamente o Pedro se afastou, ele passou num concurso público do Estado, ele foi ser fiscal do Estado. E, obviamente, foi a minha chance também de assumir isso sozinho. Em 90, isso foi em 86, em 90 já estava com a minha sede própria, da primeira sede própria da Confirp. Então, vou entrar nisso agora, porque, vamos lá, então nós estamos falando de 86, certo? Podemos dizer que quando começou a Confirp, efetivamente, até os dias de hoje. A gente sempre acompanhou a trajetória da Confirp, né? O crescimento, e não há como negar que ela se tornou uma referência em empresa de contabilidade no Brasil, não só como uma empresa, né, com mais de quase 40 anos de mercado, obviamente, que poucas empresas no setor têm tanto tempo, mas principalmente com crescimento e sustentabilidade, né? Ao ponto de você se afastar da gestão da empresa, sim. Né? Colocar uma profissão, profissionais, inclusive o teu sócio, o teu irmão, o Richard, mas que fizesse com que processos e sistemas ela rodasse sozinha e mantivesse sustentabilidade e rentabilidade e permitisse que você fosse empreender em novos caminhos. Não é verdade? Verdade, perfeito. Perfeito. E aí eu faço uma pergunta mas, assim, para você responder, para aquele jovem que está pensando, eu quero montar uma empresa de contabilidade e ficar rico. Como que faz isso? Vamos lá. Primeiro a grande riqueza do ser humano não está no dinheiro, está na saúde física, mental e espiritual. A grande riqueza, né? Estar sustentável ou ter uma condição melhor financeira, esse estado de rico, né? Estar independente financeiramente, como eu alcancei com 37 anos de idade, depois eu posso até falar o que é estar independente. Mas, para você que é um jovem que quer realmente inserir nesse mercado de contabilidade, primeiro é um excelente mercado. É um mercado realmente que só cresce. Por quê?
porque é um mercado que realmente todas as empresas necessitam desse contador. Agora, é preciso você realmente buscar, primeiro, conhecimento. Conhecimento é algo intangível, não é intangível, você não consegue tangibilizar isso. Você precisa saber exatamente o que você quer realizar, porque existe esse negócio também, né, Marcelo? Eu quero abrir uma empresa. Vamos falar da empresa contábil. Mas que tipo de segmento eu quero atender? Hoje está muito nichado, né? Eu quero atender só médico, eu quero atender só posto de gasolina, eu quero mix, eu quero atender qualquer tipo de empresas, eu quero atender empresa grande, média ou micro, pequenas empresas. Eu preciso definir, porque hoje não dá para concorrer com as grandes empresas contábeis, porque elas têm muita estrutura e têm muita tecnologia. A tecnologia trouxe uma vantagem para quem quer começar, porque ela também consegue estar mais pareado hoje no universo da tecnologia do que já tivemos no passado. No passado, quem tinha tecnologia era muito à frente, né? Tanto é que eu fui fazer pós-graduação na Álvares Penteado, na FECAP, porque eu queria entrar no universo da computação, da tecnologia. Por isso que eu fiz pós-graduação em análise de sistemas. Sim. Então, teve um motivo, né? Eu me lembro que a Confirp, eu coloquei no nome dela assim, Confirp e Informática. Por quê? Porque na época era muito interessante, porque não existia isso. Eu tive o primeiro CP500. CP500 da Prológica. A Prológica. Na Confirp, logo quando eu abri, quando eu comecei o processo. Então, era muito inovador. Eu sempre gostei muito dessa inovação, de estar na frente, pensar. O Richard Domingos, que você conhece, é nosso amigo e meu irmão, ele fala assim, acho que você nunca foi um contador, você sempre foi um empreendedor, um visionário. Eu sempre me coloquei como muito mais visionário e também um abridor de frentes, né, no universo de negócios, do que propriamente ficar preso ao universo. E outra coisa para você, jovem, você precisa decidir se você quer ser um técnico ou se você quer ser um empresário. São dois mundos diferentes. Totalmente. Quero ser técnico. Então, aprofunde-se profundamente dentro daquilo que você quer aprender. Você é um baita de um tributarista, um cara que realmente... Hoje, contabilidade é tributarista. O cara tem que entender de legislação, senão ele não vai conseguir ser um bom técnico e ter um valor realmente acentuado no seu negócio. Agora, não, eu quero ser um empreendedor da contabilidade. Você vai ter que ter vários técnicos bons. Você vai ter várias áreas que você tem que complementar. E foi assim que eu fiz. Logo quando eu entrei na contabilidade em 86, eu departamentalizei. Eu fui buscar alguém contábil, alguém fiscal, alguém trabalhista, alguém societário lá, de abertura de empresas. Eu me lembro que eu praticamente fazia muito mais societário do que propriamente a contabilidade. Eu já conhecia todo esse sistema, porque eu trabalhei durante 5 anos como freela em muitos lugares. Isso, Marcelo, fez com os ensinos que ganhei na São Judas, com os professores maravilhosos que a gente tinha na São Judas. E com o aprendizado prático dos 5 anos como freela, eu ganhei muita força, ganhei muito conhecimento. Sim. E aí eu soube contratar as pessoas certas, ou aquelas, eu sempre falo assim, se você tiver que errar, erra rápido, né? Contratar, não dá certo, tira, põe outro. E aí fui fazendo e construindo esse grande empreendimento que a Confirp se tornou. Porque, na verdade, você precisa de gente. Você não vai conseguir ser um empreendedor da área contábil sozinho. Não. Você tem que ter pares. Isso você faz muito bem, né, Marcelo? Você faz muito bem isso nas suas empresas e eu vejo isso que você é uma excelência nisso. E nós fizemos exatamente esse caminho, né? E, lógico, fui construindo uma base, ISO 9001, logo em 97 já começamos a ter ISO 9000. Então, assim, a sede nova, eu saí de uma sede própria, 90, para uma sede em 99, gigante, com 1.500 metros, 2.200 metros de área. Então, a gente fez um arsenal de uma grande empresa contábil. Então, foi um processo desenvolvido. Então, se você quer começar, jovem, não pense pequeno, pense grande. Mas busque os seus pares. Sozinho não dá. E você falou uma coisa interessante, porque em todas as profissões tem aquela... você pode ter o cara técnico, ou o cara também que fica ali naquela vida, naquela situação a vida inteira, e pode ter o empreendedor, né? Isso vale para contabilidade, vale para engenheiro, vale para médico e assim por diante. E empreender também, né, Reinaldo, não é somente... vou criar um grande negócio. Existe outras formas de empreender. Por exemplo, a gente recebeu no nosso último protagonistas aqui o Edson Simone, que é o reitor da FECAP, que é uma das principais escolas de contabilidade do Brasil, faculdades, né?
e que fez carreira na FECAP, do aluno chegou a reitor. Maravilhoso. Né? E você vê, e para ele, assim, a gente percebe quando ele fala sobre isso que, porra, ele não era o que ele estava buscando, mas atingiu naturalmente. E foi uma forma de empreender. Ele é um empreendedor. E é uma forma de empreender, não como empresário, mas como acadêmico, né? No setor de educação. Porra, é um negócio sensacional isso. Né? Você vê isso. O que não pode é ficar esperando, ficar parado. Né? E ficar chorando. E uma né? coisa só, Agora, quero fazer uma observação. Esse contexto que você colocou, Marcelo, tem um ponto que eu acho que o jovem, aquele que quer empreender, quando eu falo jovem, pode ser jovem há menos tempo e jovem há mais tempo. Porque esse negócio de falar de jovem é muito relativo, né? Às vezes a gente está falando assim, jovem, isso aí serve só para cara de 18 anos, 15 anos. Não, nós estamos falando de gente que tem 50, 60 anos, que é um jovem, só há mais tempo do que aquele que tem 15, 18, 20. Esse jovem, há mais tempo ou há menos tempo, ele precisa entender exatamente isso, que empreender vai além do universo de ser o grande dono, o grande, né, diretor, sócio daquela empresa. Todos que estão no negócio são empreendedores. Eu trago isso nessa obra aqui, ó, Empreender Vitorioso. Depois eu vou te presentear, Marcelo. É uma obra que eu falo que empreender é vender horas. Se você vendeu horas, você é um empreendedor. Mas qual o regime de contratação? Pouco importa se você é CLT, se você é PJ, se você é MEI, se você é autônomo, se é servidor público, que também é um empreendedor. Você vende horas. Se vende horas, você está no universo do empreendedorismo. Para aquele que é dono, tem o contrato social e vai receber pro labore. Para quem está trabalhando dentro do corpo desse empreendimento, ele é uma pessoa que vai receber um salário ou qualquer outra remuneração pertinente à sua contratação. Vendendo horas, chamamos de renda ativa. Quando a gente se torna uma pessoa independente financeiramente, eu saio de renda ativa e vou para a renda passiva. Aqui eu construí uma reserva que um dia eu não preciso mais trabalhar para viver vendendo horas. Aqui eu não vendo mais horas. Aqui eu vivo as minhas horas e posso doá-las se eu quiser. Foi aí que aconteceu comigo quando eu montei, né, a DSOP Educação Financeira. Por quê? Porque eu vi lá em 37 anos de idade a Confirp já como sendo uma notoriedade no universo contábil. Eu falei, bom, eu quero fazer outras coisas. Aí eu comecei a escrever. Mas eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero fazer uma pergunta e vou te cutucar com o assunto que eu não sei, que você não comenta. Mas eu acompanhei você e nunca me esqueço um dia que você estava lá no escritório da Moca, sentado na frente do computador, lá vendo a programação desse aplicativo. Você foi que eu me lembro, foi um dos primeiros profissionais da nossa área que começou a pensar em ter um aplicativo de contabilidade que se chamava Contador 24 Horas, né? É verdade. Nem você lembrava disso. Não lembro. Poxa. Mas eu anotei aqui, Lembro, claro. Porque era um tremendo projeto, que eu lembro que você se dedicou demais nesse projeto, mas que no final acabou não dando muito certo, né? Na verdade, deu super certo. Tanto certo deu que hoje nós temos aí grandes empresas contábeis digitais, né, provindas, né, desse universo quando começamos lá no Contador 24 Horas. O Contador 24 Horas nada mais era que um RP de uma pequena empresa ali, né? Tinha a parte financeira no front, né? Toda a parte financeira, tinha contas a pagar, receber e tal, tinha a parte de fluxo de caixa, tinha relatórios e tal, e no back-office tinha contabilidade, a parte fiscal, a parte toda na estrutura. Eu lembro disso em 80, isso foi em 91 para 92, eu resolvi sair desse universo contábil e fui buscar a fazer esse app, esse aplicativo, esse caminho para fazer a educação, para fazer com que o contabilista não necessariamente entregasse só DARF, porque o contador estava ainda muito atrasado. Eu falei, vamos buscar alguma coisa que facilite a vida desse contador. Já existiam os grandes RPs. Então, nós fizemos um RP para pequenos, que nada mais é contador 24 horas. E o CRC, na época, o CFC, CRC, criou-se um processo dessa pilha assim, de processos. Por quê? Porque o CRC, eu estava esses dias, nós tivemos o CONAPREF, que é o Congresso Nacional dos Profissionais de Educação Financeira, e fizemos dentro da casa do CRC. Sim.
de São Paulo, do Teatro CRC, e estava lá com o Cláudio Bife e com o João Carlos, que é o presidente atual. O João Carlos já passou por aqui. Passou? Gente boa demais, né? Muito gente boa. Eu tenho muito a agradecer ao CRC por sempre ceder a casa para fazer os trabalhos de educação financeira também. E, obviamente, o Bife ainda falou, Reinaldo foi o protagonista dessa história. Contador 24 horas, contabilizei, todas as empresas, a Conta Azul, veio depois, muito depois. Então, existe esse caminho que nós plantamos, só que na época não tinha uma tecnologia, não tinha uma internet bacana. Então, o contabilista queria ainda continuar entregando DARF. Essa era uma problemática, porque o contabilista eu percorri o Brasil inteiro, nas feiras da FENACOM, da SESCOM, todas as outras, né, sindicatos do Brasil, e eu fui buscar realmente isso. Eu só não perseverei, por quê? Porque o ticket era baixo. Olha só que louco, né? Por que nós decidimos não continuar? Porque o ticket era baixo. Então, ticket de preço. Então, você tem uma contabilidade que não tinha isso, o contador tivesse mais valor ali, tivesse tal. Só que era um erro clássico, porque era uma operação muito simples, né? Técnica. Então, logicamente, a gente nós desaceleramos o contador 24 horas, ficou financeiro 24 horas, e depois eu percebi que também não era por aí. Aí, quando nasceu a DSOP, DSOP, Educação Financeira, porque eu entendi que não se falava, quando falava-se de educação financeira, não se estava falando de cálculo, planilha, matemática ou qualquer ferramenta de um aplicativo. Nós falávamos de comportamento, atitude. Sim. Aí mudamos totalmente, mas eu tenho orgulho. Tanto é que o contador 24 horas não morreu. Ele existe. Ele só não está sendo como marca ativa e tem aí uma proposta muito séria de a gente voltar com o contador 24 horas na área do small business que hoje nós temos dentro da própria Confirp. Por quê? Porque é uma marca registrada, é uma marca, tem domínio, tem tudo, e ela é uma marca protagonista dessa história, né? Protagonista. Sim. Então, existe aí todo um caminho. Logicamente, nós estamos buscando pelas ferramentas mais adequadas. Então, eu posso falar para você, contabilizei, Conta Azul, espera aí que já vocês vão estar tendo novidades. Eu falei porque eu acompanhei bastante esse processo do contador 24 horas e eu lembro que era foi acho que o primeiro aplicativo que a gente... Não era nem aplicativo ainda, né? Mas que a gente observou e depois disso, a gente que atua no mercado contábil há muitos anos, a gente viu que vieram várias outras startups aí com aportes milionários de fundos tal, e tá aí. Tá aí. Né? Você citou algumas delas. Mas legal, importante... Mas eu lembro que aqui foi um desafio grande para você. Eu cheguei a ter 50 programadores. Eu lembro que aqui foi um desafio grande para você. Foi muito legal. E eu acompanhei parte disso na época e eu acho que foi uma lição importante, né? Também. Agora, você já entrando aqui, saindo do contador e entrando na DSOP, né? Veja, a Confirp continua lá. Hoje, o que você faz na Confirp hoje? Bom, vamos lá. Faço bastante coisa. Não sei. Hoje você não... Teu cartão da SOP, não é Confirp. Ô, pessoal, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Esse cara que está aqui achando que eu não trabalho. Pera aí, não. A Confirp, ela continua sendo uma das empresas muito representativas, né? Ela está entre as 5, 10, talvez, de conceito, de competência. Uma empresa com mais de 350 funcionários e automatizada. Mas você trabalha na Confirp? 100%, vou falar, vou chegar lá. Ele está querendo arrancar seu trabalho ou não? Claro que eu trabalho. Não. Só que eu trabalho com intelecto. O Marcelo precisa dar valor. Ele é um cara assim também, gente. Ele aprendeu. Aprendeu comigo esse cara. Eu tenho certeza que ele aprendeu comigo. Porque assim, empreender não é você sentar e fazer práticas, atividades. Empreender está muito além quando você quer empreender um core, um negócio. Sim, claro. Então aí eu fui empreender o negócio contábil, eu empreendo desde quando nasceu a Confirp lá atrás, em 86, 1º de julho de 86. Só que são fases. Em 99 para 2000, eu resolvo falar, bom, alcancei a minha independência. Eu tive um motivo para eu sair do universo de ser lá um diretor comercial que representava toda a linha de frente da Confirp. E falei, não, montamos uma governança, e aí... Você que é jovem, um dia eu quero sair da minha operação. Você que tem uma empresa contábil, eu quero sair da minha operação. Você precisa montar uma governança. Você precisa ter gente boa para poder ser melhor que você. E eu sempre tive cara melhor que eu.
eu tive não sei se é Deus, acho que é Deus também, né? Obviamente, sempre ele, mas sempre norteado, né, por gentes que eu tive prazer de desenvolver. Tanto é que os nossos diretores da Confirp, todos passaram por estagiários. Olha só, estagiários. Nosso diretor de recursos humanos da RH foi estagiário na Confirp. O nosso diretor de técnico, que é o Lima, começou como estagiário na Confirp. O Richard, o meu CEO, ele começou como auxiliar de contabilidade dentro da própria Confirp em 92. Eu lembro. Eu trouxe ele de Casa Branca, com 17 anos de idade. O moleque virou uma sumidade, obviamente, trabalhou muito, estudou, morou na pensão, onde eu morei. Olha só, o Richard morou na pensão. Eu trouxe ele mesmo nesse caminho. Ele ia no Ibirapuera fazer contabilidade sábado e domingo comigo. Levava ele no Play Center. Olha só que legal, levava no Play Center. O Richard era novinho, levava no cinema. Então, toda essa trajetória a gente fez em São Paulo. E foi muito legal isso, porque para mostrar que algum momento da sua história você pode sair desse processo. Então, o que eu faço na Confirp? Eu participo das reuniões da direção estratégica. Conselho. Do conselho, eu sou o presidente do É conselho. isso. Tá E esse presidente do conselho traz o norte de visão de Tá fora para certo. dentro. De uma certa forma, eu acho que esse é o papel. Ou de dentro para fora, que é o que a gente papel faz. de pessoas como você é esse mesmo, né? Você construiu, montou um time que consegue te dar retaguarda para você Sim. abrir novas frentes e você entra nas decisões importantes, estratégicas. Acho que é Eu isso. enfatizei isso porque é muito importante colocar o seguinte, que o jovem empreendedor tem que entender isso. Que a gente vê muito o nosso trabalho de auditoria, consultoria que a gente tem, Sim. que o cara tem uma tremenda ideia, vou fazer, só que ele não tem a retaguarda, não tem as pessoas, tudo é o cara. Aí não rola. E o cara não tem tempo para nada. Não rola. Não rola. A gente tem que saber administrar o tempo e ter pessoas competentes trabalhando com você e que cresçam com você. Lembro do técnico e o empreendedor, E que né? permitem, inclusive, que nós estejamos aqui, nesse momento, conversando sobre temas da vida. Claro. Né? Eu podia estar no escritório essa hora lá, revisando o trabalho com a equipe. Não, eu tenho que dedicar também para outras coisas. Mas tem que ter alguém bom lá. Tem que ter alguém melhor bom, que a gente. Melhor que... Exatamente. Que faça esse trabalho. Esse acho que é o grande segredo da engenharia do empreendedorismo. Agora nós temos que falar aqui, Reinaldo, desse negócio aqui do diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. DSOP, né? Porque quem olha de fora, pelo menos eu que sou teu amigo há tantos anos, eu falo, pô, esse cara é louco, né? É o segundo, Cara, é o segundo louco. É o segundo louco que me chama de louco. Porque o Richard, na época, quando eu falei sobre esse negócio de DSOP, falou assim, que sopa de letrinha é essa? DSOP. DSOP. Falei, você pode... Agora, eu alcancei a minha independência. Ele falou assim, você pode viajar, você pode passear o mundo, rodar várias vezes o planeta. Por que você vai entrar num negócio que nem existe? Educação financeira nem existia. Era outro contador 24 horas. E ainda não existe. Ainda não existe. Infelizmente novo, não existe. novo. A gente vê isso, na própria gestão pessoal das pessoas, né? Então, eu acho que é um projeto que realmente... E talvez, comportamento, talvez o jovem que está nos assistindo, ou você que está nos assistindo, vocês, vou falar para essa câmera aqui, é o seguinte, você pode falar assim, mas educação financeira eu já tenho, eu consigo pagar minhas contas, consigo viver. A pergunta que fica chave na educação financeira é, se você a partir de hoje não mais recebesse seu salário, seu ganho, seu prolabore, seja o que você ganha mensalmente, por quanto tempo você mantém seu atual padrão de vida? O pessoal aqui ficou arrepiado, o pessoal da bastidor aqui ficou arrepiado, tenho certeza. Estou vendo a carinha deles aqui. Ó. A pergunta serve para eles também e para você. Se a partir de hoje você não receber mais a grana, quanto tempo você mantém seu atual padrão de vida? Se a resposta, e a resposta de 95% dos trabalhadores brasileiros, dos provedores, pai de família, mulheres e homens, não vivem mais de que 3 a 6 meses, ou seguro-desemprego. Posso? Pode e deve, Marcelo. Não é só os trabalhadores. Estamos falando também de altos executivos, às vezes. Muitos. Que o cara gasta mais do que ganha. Muitos. Né? E não Aí tem como parar. É uma questão de comportamento. Total. Atitude mesmo, comportamento. E vocês lembram, Marcelo, eu vim para São Paulo, eu não fui morar num apartamento. Eu fui fazer uma escolha de um custo de vida menor. São escolhas, são renúncias. Jovem, se você não fizer renúncia, você jamais será um empreendedor vitorioso. Não vai ser. Porque renúncias é uma coisa que dói. Jogar o jogo do empreendedorismo dói, Marcelo. Quantas noites você ficou acordado? Fala para mim.
Quantas dores você... Nós já tivemos em reuniões, em almoços, eu e você, você teve situações difíceis. Todos nós temos situações difíceis. Isso dói, isso tira sono, isso envelhece, isso fica cabelo branco, não é verdade? Barba branca, cabelo branco. O meu até cai cabelo. Então, assim, tudo isso é a vida do empreendedor. Então, assim, a gente precisa muito saber exatamente como é que nós vamos lidar com a nosso empreendedorismo nato, né? Nativo da gente, daquele que realmente vem de dentro para fora. Esse é o maior segredo. Sim. A DSOP já tem quantos anos? 16 anos. Fala um pouquinho para nós aqui, o que é o... Qual o fundamento da DSOP? Tá. Eu quando resolvi sair... Quando eu alcancei minha independência, eu falei assim, o Richard, equipe lá de governança, eu falei assim, eu quero mergulhar num outro negócio. Contador de 24 horas a gente congelou, né? Ficou trabalhando mais dentro do small business da própria Confirp. Eu falei, então eu vou seguir para um caminho novo. E aí eu falei, eu vou escrever meu primeiro livro, que era o Terapia Financeira, você lembra dele? Terapia Financeira foi um livro que eu descobri que tinha um método, um jeito de fazer. O que é isso? Um jeito de como eu vivi a minha vida financeiramente na minha história. Aí eu fui pegar desde criança. Quando eu peguei lá pipas, quando eu peguei as bicicletas, né, que eu consegui conquistar, quando eu vim para São Paulo. Aí eu tinha um jeito de falar, bom, eu ganho, guardo uma parte, tenho uma reserva, poupo, e tenho um orçamento que é diferente do orçamento financeiro que as pessoas usam hoje. Eu falei, bom, eu tenho uma metodologia, DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. 4 pilares. Qualquer pessoa hoje, se usar essa metodologia aqui, aplicar ela, muda a sua vida. Vai mudar, é fácil, não é difícil. Por quê? Porque ela trabalha um eixo mais importante, que é o sonho. Sonhar. Diagnóstico tem muito a ver com o que a gente faz hoje em qualquer vida médica. Vou lá fazer uma clínica, vou fazer um check-up, é um diagnóstico clínico. O que eu ganho, o que eu gasto, ou vou no médico, como é que está a minha saúde, exame de sangue, legal, diagnóstico. O sonhar é o eixo que move o ser humano. Às vezes eu falo para as pessoas assim, acho que é muito legal, de que serve o dinheiro na mão da gente, se a gente não sabe o que quer fazer com ele. E o sonho tem um agente importante aqui. Sonhar é viver. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. Você só chegou nas suas posições que você tem hoje, empreendedoristicamente falando, Marcelo, porque você sonhou, você quis, você ousou, você teve realmente renúncias e vitórias e foi conquistando. A vida das pessoas estão calçadas em sonhos. Quando eu falo para você, ou para você, Marcelo, nós temos que ter sonhos. Quando é o sonho? Sonho é o nosso propósito, sonho é as nossas necessidades. Eu preciso alcançar uma estabilidade financeira possível de não responder que é só 3 a 6 meses. Então, sonhar. Orçamento também é outro ponto que também está um erro clássico na vida das pessoas. Eu nunca usei orçamento tradicional, ganha, gasta, depois se sobrar faz, se faltar vou no crédito. Nunca usei esse orçamento. Então, eu sempre exerci a prática de um orçamento muito diferente, que estava muito mais conectado no mental do que na operação em si, dos números, entradas e saídas. E o poupar, que é carimbar o dinheiro que eu guardo. Ah, você tem dinheiro guardado? Tem. Ah, está no banco? Tá. Está lá tudo num lugar só porque eu ganho mais taxa de juros. Mas a que destino você está dando esse dinheiro? A curto, a médio e a longo? As pessoas não têm isso. Então joga tudo num lugar só, numa cesta só. Se ele errar, erra tudo. Então ele não tem estabelecido curto, médio e longo, ele não carimba dinheiro guardado. Então a metodologia da SOP é uma ciência que até então foi vivenciada por mim até 37 anos de idade. Com 40 anos eu começo a exercer essa função de levar a educação financeira para dentro das vidas das pessoas. E aí eu percebo um ponto mais importante. Mexer em vida adulta, Marcelo Lico, é muito difícil. Mexer nos seus hábitos, nos seus comportamentos, no seu comportamento, nos seus hábitos do dia a dia é muito difícil. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que fazer uma mudança clássica.
eu fui e mergulhei no universo das crianças. Fui fazer enquete em escolas públicas, privadas, de criança de maternal até o ensino médio e desenvolvi o primeiro programa. Lancei o Menino do Dinheiro, você foi nesse lançamento do meu livro também de criança. Deu super certo. Aí eu falei, bom, vou abrir a editora. Comecei aí essa jornada da educação financeira, onde eu ia para as escolas e falava assim, professora, aqui tem um programa de educação financeira comportamental. Não, mas eu já faço. Os meus alunos de matemática já têm juros compostos, juros simples. Não é isso. Não é sim, eu falei, ô professora, não se trata disso. Eu me lembro que eu fechei a primeira escola, isso é muito importante falar aqui. A primeira escola que eu fechei, eu estava nos Estados Unidos. Eu lembro que eu estava de férias, não sei, e a primeira escola, meu diretor foi lá e fechou a primeira escola para fazer a implantação da educação financeira. 3 meses depois, a escola desistiu. Eu fui lá e falei, mas como você vai desistir? Não é possível. Chorei na frente dessa diretora. Falei, você não pode deixar um projeto desse não entrar. Sabe o que é? As professoras acham ainda que é matemática e tal. Então, eu tive muitos nãos. Acho que na vida empreendedora, como protagonistas que somos das nossas histórias, os nãos foram os melhores remédios da minha história. Todos os negativos, para mim, foram os positivos no que se referia a que caminho aqui não está certo, eu vou para outro. E aí eu comecei a entrar no universo, efetivamente, da educação, do comportamento das pessoas. E aí a DSOP começou a tomar forma. O resumo é que você tem que saber controlar o dinheiro, né? E baseado nessa teoria da DSOP, no qual diagnosticar, você está com um problema, orçar. Bom, o que eu preciso para conquistar o meu sonho, não é isso? O que eu tenho sonho de dinheiro para fazer esse sonho realizar. E poupar, né? Que é o que o pessoal não faz. As pessoas não fazem isso. Não, então, esse está o grande erro do conceito. E eu sempre falo, não é o quanto você ganha, né? Como que você define, usa o que você ganha. Usa, é como você usa, né? Não adianta você ganhar bem e gastar muito mais do que você ganha. Dinheiro, tem um ditado que fala assim, dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que essa teoria, ela é bastante válida e eu defendo ela também. E para quem nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena entrar no site do Reinaldo, aqui no caso da DSOP, né, Reinaldo? É dsop.com.br, que lá tem, além dos cursos, livros, todas as orientações. Inclusive você tem como que chama? O Flix lá? Deflix. Deflix, que é um canal... primeiro streaming de educação financeira. De educação financeira. Então você que está com problemas financeiros ou de comportamento, fala, putz, o que eu faço para mudar, para deixar de gastar o que eu gasto, para começar a poupar, pensar em alguma... Acho que vale a pena realmente. A gente chama Deflix de a Netflix da educação financeira. A Netflix da educação financeira. Muito legal. É outra inovação também que não existe. Lá você não vai encontrar cursos, você vai encontrar entretenimento. Séries e temporadas. O bate-papo tá bom e o tempo está acabando, mas eu ainda tenho algumas perguntas para você, porque eu acho que é importante. Assim, você é um cara de sucesso, uma comunicação assim perfeita. Então eu queria que você passasse uma mensagem naquela câmera ali, falasse o seguinte: o jovem, que pode ser o jovem de 20 anos, como pode ser o jovem de 60, o que ele pode fazer para melhorar a vida dele, para ele seguir numa profissão? No nosso caso aqui, a gente sempre direciona muito para a área de finanças e contabilidade. Quais são as aptidões, o que ele precisa mudar na vida dele para chegar a ser um profissional de sucesso? Bom, primeiro eu vou falar embasado nessa obra aqui, Marcelo. Estou te dando de presente, depois eu autografo para você. Empreender vitorioso com sonhos e lucro em primeiro lugar. Você que quer empreender no seu negócio, você sempre terá 2 empresas na sua vida. É para você, jovem, independente da sua idade. Jovem há mais tempo ou menos tempo. Você tem 2 empresas que vão nortear a sua vida toda. A empresa família, de um lado, e a empresa negócio. No negócio, você pode estar como dono dele ou ser parte dele no empreendedorismo como qualquer outra ligação, seja CLT, prestação de serviço, não importa. Então, aqui você tem o seu core, o seu negócio. Aqui que provém o seu ganho, seu salário, ou seu prolabore, ou seu lucro, não importa. Esta empresa chamada negócio vai abastecer uma empresa chamada família, que aí sim você tem um orçamento aqui que tem que começar a priorizar aquilo que você veio fazer na Terra, que são seus sonhos. No universo do empreendedorismo vitorioso, Marcelo,
nós temos uma coisa muito importante de ser falada. É que você tem fundamentos para um empreendedor ser realmente o que ele vai ter que ser vitorioso. Mundo é o que você veio fazer na Terra. Tempo é o que você vai exercer todo momento, porque tempo é um combustível não renovável, passa rápido. Você tem um outro que é relações públicas, relações pessoais públicas, relações mesmo humanas. Você precisa relacionar-se, você precisa conversar. Então, você que quer empreender com sucesso, você tem que falar com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, senão você vai ser um cientista técnico ficando só aqui nesse lugar. Se você quer empreender vitoriosamente, você tem que se relacionar. A saúde física, mental e espiritual tem que estar muito alinhada com essas duas empresas, família e negócio, né? E tem um ponto muito importante, que é você que empreende aqui no seu negócio, é visar lucro em primeiro lugar. Se você tem um negócio que, parando de faturar, você não se sustenta nem por um ano, estou falando um ano, falando de alguns meses, um ano, no mínimo, você não tem um negócio. Você tem uma máquina de entrada de dinheiro e saída de dinheiro que não resolve absolutamente nada. Então, a orientação para você é, tenha essas duas empresas muito bem alicerçadas. E esse livro, Empreender Vitorioso, eu trago o método ENVY, Empreender Vitorioso, que é um método cientificamente comprovado no meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Florida Christian University, e é um método que eu sempre usei nas minhas empresas. A Confirp usa um DRE diferente daquele que você deve conhecer. Faturamento, menos impostos, custos, menos despesas, lucro ou prejuízo. Não. Mas eu não vou dar esse spoiler aqui para você. Vou deixar você ler no livro. E mais, você pode entrar na Netflix. Lá tem a série, já está na segunda temporada, tem 5 temporadas, que é o Empreender Vitorioso, que você vai aprender de uma forma leve, né? Por entretenimento, com artistas, atores e com cinema. É como se você estivesse assistindo a Netflix, só que você vai assistir a Netflix. Marcelo, é isso. Se você tiver essas duas empresas alicerçadas muito bem, aqui você vive por sonhos e propósitos. Aqui você vive por lucros e reservas. Você vai ter a conexão correta dessas duas empresas, você vai ser seu protagonista vitorioso a partir de hoje. Eu acho que só para concluir, faltou só uma coisa, não desista, né? Perseverar, né? É isso aí. E renúncias, né, Marcelo? Renúncias é uma coisa que eu falo muito hoje. As renúncias, ela precisa existir. Para você ser vitorioso num lugar, você tem que renunciar de outro. É isso aí, meu amigo. Infelizmente, nosso tempo estourou. Rápido, né, Mar? Conversa boa é assim, né? E foi muito bacana tê-lo aqui conosco. Acho que foi um bate-papo bem interessante. A gente relembrou de histórias aí, né? Do Chevette Vermelho. E muito obrigado, né? Por prestigiar nosso programa. E para você que nos assistiu, a gente está terminando mais um episódio do programa Protagonistas. E você, se curtiu, compartilhe com seus amigos e com aqueles que você acha que é importante conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo e educação financeira. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado, Renato. Parabéns. Um abraço a todos vocês e obrigado.